um dos arquétipos mais poderosos da história da humanidade. Olá pessoal, meu nome é Suelen Bíscola, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje é um vídeo muito especial. Eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que vocês me pedem muito, estão sempre me perguntando, que são arquétipos. Hoje eu quero falar sobre um arquétipo específico, algo que eu percebi ontem, na verdade. A minha ficha não tinha caído antes, mas ontem caiu a ficha, eu recebi o download dessa informação e eu resolvi compartilhar com vocês. Não apenas porque esse é um arquétipo poderosíssimo de poder, popularidade, aceitação pública e vários outros marcos que eu vou falar para vocês durante o vídeo, mas também porque eu quero homenagear esse arquétipo, essa lenda que ontem fez a passagem desse mundo para um mundo espiritual, que é a nossa Rainha Elizabeth II. Para quem não sabe, eu moro em Londres, na Inglaterra, há 6 anos e esse lugar me recebeu de braços abertos. A gente sempre fala entre os brasileiros que moram aqui que a rainha é realmente uma mãe, devido a todas as possibilidades que a gente tem quando a gente muda para cá. Só quem sabe, só quem é imigrante sabe como é você reconstruir a sua vida em uma terra que estranha, uma terra que você não pertence. Mas desde o momento que eu pisei meu pé aqui a primeira vez, eu fui acolhida pela essa terra, por tudo, e eu me sinto muito grata. Sempre foi um sonho meu conhecer aqui, conhecer a rainha, sempre achei os costumes legais, sempre tive muito interesse, até por isso que eu co-criei morar nessa terra especificamente. Então, muito obrigado à rainha, onde quer que você esteja, muita luz e muita paz para a senhora. E vamos ao arquétipo Rainha Elizabeth II. Olha que arquétipo poderoso! Eu sempre vejo as pessoas usando arquétipos de realeza. Por exemplo, um arquétipo muito usado, que é o da Rainha Cleópatra. É um arquétipo que as pessoas usam para fama, popularidade, empoderamento, mas como todo arquétipo, esse arquétipo também tem algum lado sombra, tem algumas coisas que não são favoráveis para alguns aspectos da sua vida. Mas, deméritos à parte, eu quero falar para vocês sobre o arquétipo Rainha Elizabeth II. Sim, essa pessoa tornou-se um arquétipo mesmo antes da passagem dela. Sim, as coisas e pessoas vivas, encarnadas, também podem ser arquétipos. Você pode modelar, inclusive, a visão da psicologia. Você pode modelar uma pessoa. Muitos líderes, eles têm ali mentores ou pessoas que eles se espelham. Eles usam como exemplo para que eles modelem realmente a personalidade e consigam alcançar objetivos, assim como a pessoa que eles estão usando para modelagem. E algo que eu percebi, que eu reparei sempre que eu vou na casa de alguém, britânicos especialmente, eles têm em suas casas uma fotografia da Rainha Elizabeth. Você sempre vai encontrar na casa de um britânico ou até mesmo pessoas de outra nacionalidade a foto da rainha. Sim, algo muito comum. E muitas curiosidades e muitos marcos históricos foram alcançados pela Rainha Elizabeth. Eu quero compartilhar com vocês aqui. E para quem gosta do assunto, para quem se interessou em ativar esse arquétipo, já presta bem atenção nos fatos, porque é ouvindo a história, é ouvindo os fatos que você vai ativar todas essas qualidades, esses talentos e esse carisma na sua personalidade também. Vamos usar o arquétipo Rainha Elizabeth II na nossa vida. Eu com certeza vou usar. Já vou preparar aqui no meu escritório um cantinho na parede para colocar a fotografia dela. Vou colocá-la também de papel de parede aqui no meu celular, com certeza. Começando pelo brasão dela, que já é maravilhoso,
tem um leão, eu adoro leão, meu ascendente é leão, eu acho maravilhoso o símbolo do leão e todo o leão como arquétipo. Não vou entrar no mérito ou demérito também desse arquétipo, isso fica para outros vídeos. Mas o brasão dela tem não apenas um leão, mas também tem um unicórnio. É a coisa mais linda do mundo. Então vou dar uma pincelada na história dessa figura importantíssima, apenas nos pontos que são mais interessantes para você ativar esse arquétipo. E claro, uma pessoa que viveu 96 anos tem muita história para contar, mas eu vou focar nas características que são interessantes para nós ativarmos esse arquétipo. Então presta atenção. Quando Elizabeth nasceu, ela não estava destinada ao trono britânico. Então ela foi criada como uma criança normal, recebeu uma educação formal, em casa mesmo, mas ela se divertia, brincava, sempre foi uma menina simples, sempre foi uma menina humilde, sempre amou os animais, já é uma característica muito bonita nela, sempre respeitou os animais e sempre estava acompanhada dos seus cachorrinhos, os famosos cachorrinhos corgis. Ela desde a infância teve uma cachorrinha corgi e até os dias atuais ela tinha filhotes dos filhotes dos filhotes, a linhagem foi mantendo e ela sempre ali com os cachorrinhos dela. Além disso, ela tinha paixão também por cavalos e uma paixão em geral por animais. Mas aos 11 anos a vida dela se transformou quando o tio dela, que deveria receber a coroa britânica, resolveu casar com uma americana divorciada. E naquela época, 1930 por aí, foi um escândalo. Então isso não foi aceito pela família britânica, muito menos pelos britânicos. Então o tio dela precisou abdicar da coroa para casar com a mulher que ele tanto queria, essa senhora americana divorciada, assim tornando o pai dela sucessor à coroa britânica, colocando ela automaticamente como a próxima na linha de sucessão. A vida dela foi transformada a partir desse momento. Aquela princesinha simples, humilde, modesta, já estava com o futuro quase todo desenhado na frente dos olhos dela. Tem uma reportagem onde uma prima conta que a irmã dela perguntou: Elizabeth, se o papai vai ser rei, então isso quer dizer que você vai ser rainha um dia. E ela disse com a maior naturalidade: sim, um dia eu vou ser a rainha. E a irmã dela, gente, reza uma lenda que sempre teve um pouquinho de inveja dela, tá? Mas a irmã disse: ai, que dó de você, algo parecido. Mas esse comentário da irmã não a abalou. Ela tinha algo dentro dela diferente, um espírito de liderança, algo que dizia para ela que ela seria capaz de exercer esse cargo. E assim ela o fez. Em 1953, ela foi coroada a rainha do Reino Unido, não apenas do Reino Unido, mas também dos 55 territórios que faziam parte do Império Britânico. Hoje em dia, esses 55 países, territórios, eles não são mais parte do Império Britânico, porque ela os libertou. Ela disse: não precisamos imperar, governar esses países, eles precisam ter liberdade, mas eles fazem parte de uma comunidade britânica. Ainda assim, mesmo depois dela ter dissolvido o Império Britânico, ainda hoje são 14 países que fazem parte do Império Britânico. A Rainha Elizabeth, ela nunca teve um passaporte, mas ela viajou mais de 100 países, conheceu vários chefes de países, presidentes, governantes, primeiros ministros. Ela conheceu 13 presidentes dos Estados Unidos, 5 papas e algo muito interessante, a Inglaterra, ela dissolveu os laços com a Igreja Católica. Então a Inglaterra, ela tem a sua própria igreja, que é a Igreja da Inglaterra. E a chefe da Igreja da Inglaterra é a rainha. Então ela era soberana da Igreja da Inglaterra. Além disso, ela quebrou vários recordes. Um deles é ser a monarca com o mais longo reinado da história. Outro marco na vida dela
é que ela foi a primeira pessoa no Reino Unido a fazer uma ligação telefônica sem precisar da telefonista. Além disso, ela foi a primeira monarca a enviar um e-mail e uma das primeiras a tuitar. Quando ela começou o reinado dela nos anos 50, a população de idosos no país era de 11%. Hoje em dia, esse número aumentou para 17%, que é algo muito bom. As pessoas idosas têm uma longevidade muito maior agora, devido aos cuidados e todos os benefícios que o país proporciona para eles. Outra coisa que mudou foi o direito das mulheres. Quando ela assumiu o reinado lá em 1953, apenas 26% das mulheres trabalhavam. Hoje em dia, esse número saltou para 72% das mulheres. Não apenas isso, mas tudo que beneficia o direito das mulheres, a igualdade entre homens e mulheres, também melhorou muito durante o reinado dela. Outra coisa que também melhorou muito durante o reinado dela foi a aceitação ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Outra coisa que ela fez também foi toda a política contra o racismo e a discriminação nesse país. Os números diminuíram muito desde que ela iniciou o seu reinado. Uma coisa admirável na Rainha Elizabeth é a diplomacia. Desde que ela iniciou o seu reinado, ela nunca esteve envolvida em lados de política, ela nunca esteve levantando uma bandeira ou se comprometendo com opiniões ou qualquer coisa do tipo. As pessoas sempre se questionavam o que ela estava pensando, mas ela sempre foi muito reservada, apesar de ser uma ótima comunicadora. As pessoas dizem que ela falava muito, dizendo muito pouco, e ela sempre foi uma figura enigmática, porque as pessoas sempre queriam saber o que ela estava pensando de fato. Outro marco na vida da Rainha Elizabeth é que ela é a pessoa que teve o retrato, a fotografia reproduzido mais vezes no mundo. Ela é a pessoa com o rosto estampado em notas de dinheiro e moeda por mais tempo do mundo também. A monarca bateu todos os recordes. Em 2017, aos 91 anos, ela compareceu a 292 eventos públicos. Ela trabalhava muito todos os dias. Ela abria a caixa vermelha contendo documentos do Reino Unido, coisas que ela precisava resolver, que ela precisava tomar conhecimento, e ela só tirou folga 4 dias no ano passado, depois que o marido dela faleceu. Inclusive, esse é outro lado muito bacana desse arquétipo. Ela teve uma história de amor fantástica com o Philip. Os dois são primos distantes, mas isso é algo normal na realeza, casar ali entre as famílias mesmo. Os dois são primos distantes. Mesmo tendo esse grau de parentesco distante, ela conheceu ele quando ela tinha 13 anos e ele tinha 18. E desde a primeira vez que ela viu ele, ela ficou apaixonada. Ele era um jovem muito bonito, alto, atlético, e ela ficou realmente encantada com ele. Só que ele era mais velho que ela era muito jovenzinha ainda. Então, eles precisaram esperar ali um tempo, mas sempre trocando cartas e correspondência. Enfim, quando os dois se casaram, eles ficaram juntos por 73 anos e tiveram 4 filhos. E até os últimos dias do Philip, os dois, todos os dias faziam uma caminhada juntos, uma verdadeira história de amor. E ele Detalhe é que Philip também tinha títulos de nobreza no país dele, mas ele abdicou de todos os títulos. Ele era príncipe também no país dele, ele abdicou desse título e tornou-se apenas Duque de Edimburgo para poder ficar ao lado da Rainha Elizabeth. Então os papéis foram trocados. Ele deixou que ela brilhasse e sempre esteve apoiando ela e do lado dela. E ela, por sua vez,
tinha o papel de dar apoio, suporte, esperança para todas as pessoas que ela governava. 2,4 bilhões de pessoas fazem parte desse império. São os súditos da rainha, que nunca teve menos de 80% de aceitação. Ela ficou no top 10 das mulheres mais admiradas no jornal Times 52 vezes, ganhando de Madre Teresa e Oprah juntos. Os números combinados não batem o número da Rainha Elizabeth. Algo muito interessante também foi que antes dela ser coroada, ela usava a coroa no café da manhã, ela treinava para ela se acostumar com o peso da coroa. Olha que maravilhoso! Foram 70 anos de reinado, onde ela reinou com graça, leveza, e com certeza ela vai ficar marcada no coração de todos os súditos dela e dos não súditos também. A Rainha Elizabeth II com certeza é um dos arquétipos mais poderosos da história.